Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender como que funciona esses padrões que o mercado desenvolve para criar liquidez, capturar liquidez e depois realmente gerar os movimentos que a gente quer ver ele gerar para cima, para baixo, para gerar boas compras, boas vendas. O que a gente vê o tempo todo o mercado desenvolvendo são padrões que ele cria, onde muitos traders vêm sendo induzidos a montar posições nesses padrões, o mercado dá umas beliscadas para cima e para baixo, captura os stop loss e depois ele gera realmente aquele movimento. E esses padrões, claro que não é algo totalmente planejado pelo institucional, definitivamente não é algo planejado pelo institucional, claro que não, mas é algo que o próprio mercado por si só, nas suas configurações, no seu desenvolvimento, vai criando, vai gerando, e isso a gente pode estar aproveitando porque fica muito alinhada a leitura e você vai começar a identificar cenários de boas oportunidades, bons contextos, boas reuniões de conceitos que vai fazer com que você acerte muito trade no final das contas, beleza? Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender sobre esses padrões de criação e captura de liquidez que a gente vê frequentemente. Isso aqui que a gente vai ver não são capturas de liquidez normais por si só, são também capturas de liquidez, mas são padrões criados antes de boas regiões de oferta e demanda, por exemplo, padrões criados realmente para induzir ao erro, fazendo com que os participantes montem posições antes da hora, para depois o mercado dar essas beliscadas, que são capturas de liquidez, para cima, para baixo, limpando os stop loss e depois gerando bons movimentos. Esses padrões são muito bons, eles entram aqui dentro do ciclo de oportunidade, que é exatamente o que eu tenho aqui nesse material didático, tá vendo? O ciclo de oportunidade, ele consiste exatamente nessa constituição de indução, que é esse padrão que induz os traders ao erro, induz os traders a montarem posições antes da hora, a gente vê isso frequentemente nos mercados. Depois tem a manipulação, que nada mais é do que essas beliscadas para cima e para baixo, onde o preço captura os stop loss, capturam a liquidez, e depois disso costuma aparecer para nós a oportunidade trade. Então esse ciclo de oportunidade com fase 1, indução, fase 2, manipulação e fase 3, oportunidade verdadeira de trade, é muito vantajoso para você começar a acertar mais trades no mercado e aproveitar grandes movimentos. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter isso aqui acontecendo. Como? Olha só esse movimento que a gente visualiza aqui. Aonde que está a nossa zona de oferta, pessoal? Está exatamente aqui em cima, né? Já está até marcado. Isso daqui é uma boa zona de oferta por conta do que o mercado constituiu na hora que criou ela. Olha só. O mercado ele vinha desenvolvendo aqui um movimento de baixa e ele fez esse movimento, olha só. Fez uma movimentação de baixa, fez uma movimentação de alta, fez uma movimentação de baixa e aí ele validou aquele topo, tá vendo? Esse movimento que eu marquei em vermelho, na hora que ele renova essa mínima nesse movimento de impulsão de baixa, ele validou aquele topo lá em cima. É sempre assim, o mercado fez isso daqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? É isso que ele fez. Renovou essa mínima nessa impulsão de baixa. Renovou essa mínima nessa impulsão de baixa. Valida esse topo aqui. Valida o topo. É um topo válido, beleza? E aí, o que esse movimento de alta fez? Tudo bem que tem um gap aqui, né? Que é esse buraco. Mas sempre que tem gaps assim, a gente interpreta como se tivesse candles aqui, tá? Então, interpretando como se tivesse candles aqui, que é o correto na interpretação de movimentos quando a gente tem gaps assim, o que a gente vê o preço fazendo? Isso daqui, ó. Ele vai lá em cima, quebra esse topo válido, e puxa forte para baixo. Beleza? Foi isso que ele fez aqui. Tá vendo? Ele quebrou esse topinho válido aqui, nessa constituição de movimento de alta e puxou forte para baixo. Então ali no gráfico, olha só, a gente pode puxar isso aqui para o canto. Ali no gráfico foi exatamente o que ele fez também. Ó. Ele vai lá em cima, quebra o topo, tá vendo? E puxa forte para baixo. Então esse movimento aqui em vermelho, ele cria uma zona de oferta. Claro que parece ser confuso desse jeito que está aqui desenhado, mas é muito simples. É esse movimento, ó. 1, 2, 3, quebra o topo e puxa para baixo. Esse movimento cria a zona de oferta. Vou até desenhar ela aqui, ó. 1, 2, 3, quebra o topo, puxa para baixo. Aonde que fica a zona de oferta? Lá naquele topo agora, ó, lá de cima. Tá vendo? Fica no topo que quebrou o topo, entendeu? Fica próximo desse topo aqui que quebrou o outro topo. Então, ali é uma zona de oferta. Basicamente isso. Isso é um POI, uma zona institucional de altíssimo potencial. O mercado pega nessas regiões e gera bons trades. Aqui, por exemplo, ele gerou uma compra. Tá vendo como é que ele respeitou essa zona de demanda nesse caso? Que também é uma região dessa, só que é de demanda, então é o contrário, né? O preço faz agora 1, 2, 3 para cima, ele vai quebrar fundo válido e vai puxar para cima. E aí ele vai validar aqui o POI, que é uma zona de demanda nessa região, tá vendo? Mas é a mesma coisa, só que é uma de oferta
e a outra é de demanda na constituição do movimento. Então a gente sabe disso. E aí, olha só, vindo aqui para essa zona de oferta, que é o que a gente está visualizando para construir o contexto operacional de venda ali, a gente sabe então que a zona de oferta está criada, é exatamente essa já marcada. O preço está andando de lado, embaixo da região, isso é ótimo, tá? O preço começa a andar de lado, embaixo de uma boa zona de oferta, perfeito, porque ele começa a criar liquidez. Sempre que o mercado anda de forma lateral, ele tende a nivelar os topos ou os fundos, ou os dois, né? Nesse caso, ele nivela perfeitamente os topos, tá vendo? Nivelando os topos da maneira com que ele fez aqui, ele cria uma resistência. E aí isso aqui é ótimo, porque aqui já é o nosso padrão de indução. Essa resistência vai induzir os traders a venderem nela porque ela está muito nítida. Todo movimento muito nítido no mercado faz com que os traders fiquem com o dedo coçando, e aí a maioria dos traders é dedo quente, né? E vai entrar no cenário com certeza, vai montar uma venda nessa região, vai colocar o seu stop loss em cima dos topos e vai querer aproveitar o movimento de preço na baixa. Faz sentido vender por aqui? Muito sentido. Realmente aqui é um ambiente de vendas, porém a entrada não é em cima da resistência, igual todo trader vai fazer. A entrada é depois que o mercado limpar os stop loss de quem entrou na resistência. Então ele vai furar aqui para cima, vindo aqui para cima ele entra num ponto profissional de venda e aí sim começa a fazer muito sentido. A gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade. Então aqui é o nosso ambiente de prática lá do treinamento Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas. A gente pode puxar aqui no ativo, olha só. E a gente vê aqui a construção desse movimento. Ah lá, a gente estava de olho nessa zona de oferta, na criação dessa resistência de liquidez, tá vendo? Para induzir todo mundo a vender nos topos nivelados, que é a resistência, capturar essa liquidez e fazer ali para nós exatamente o choque de confirmação, que é o que a gente vai ver ele fazendo ali. Então a gente estava mapeando isso, tá vendo lá? Exatamente a estrutura sendo desenvolvida, só vender ali nesse movimento, que é exatamente uma possibilidade legal. Então é o que a gente está vendo aqui. Ele começa a criar a estrutura que eu falei ali, tá vendo? Que é a estrutura lateral com os topos nivelados. Perfeito, exatamente o que a gente estava de olho lá no time com antecedência. Então o preço tem que vir aqui para cima, limpar os stop loss, pegar nessa zona de oferta e fazer o gatilho de venda, que é exatamente o choque de confirmação, igual eu desenhei ali no time da Excelência Trade. Então o preço quebra o fundo nesse movimento de baixa, é o choque. No teste você vai ter uma venda para aproveitar o movimento. Olha lá, exatamente o que a gente estava falando aqui. Olha lá, é o choque lá em cima. Perfeito? Então, é o que a gente quer ver aqui. Então, o mercado vai lá em cima, realmente respeita ainda um pouco mais a resistência, né? Fura ela com bastante pressão. Olha só esse interesse comprador repentino, né? Olha só esse interesse comprador repentino que o preço faz aqui. Isso aqui é uma grande manipulação. Uma puxada muito forte para cima dessa vai fazer com que os traders façam o quê? Vão falar, nossa, aqui era uma resistência atrativa. A maioria vendeu aqui nessa região, encheu de stop loss em cima, foi estopado por meio desse movimento. O cara que vai ser estopado nesse movimento, o que ele vai querer fazer? Ele vai falar, nossa, mas esse movimento está com muito interesse comprador. Olha o tamanho dos candles, olha só esse interesse em compras. Quebrando uma resistência, o cara vai entrar aqui no pullback. Ó. Aqui que ele vai entrar, comprado agora. Né, esperando que agora seja um teste para fazer um rompimento e o preço vir subindo. Não é assim que o trader comum opera? Ou seja, muita gente agora sendo induzida a comprar nessa região. Todo mundo sendo induzido a comprar. Muita gente foi induzida a vender, foi estopado nessa puxada para cima. Agora todo mundo sendo induzido a comprar aqui. Olha o que o mercado vai fazer. Ele está numa zona de venda. Ele está num ponto profissional de venda. Qual que é o ponto profissional de venda? Em cima de uma resistência é um ponto profissional de venda, porque ele limpou liquidez e ele entra num ponto profissional. E aqui tem a zona de oferta institucional. Tem um monte de coisa aqui relevante para venda. E aí o mercado vai confirmar para nós o movimento que a gente queria ver. Olha lá, faz o choque de confirmação, que era o que a gente estava falando lá no time. Ele vai fazer o choque de confirmação, você vai vender no teste e vai aproveitar o movimento. Por quê? Porque é clássico, é o que ele tinha que fazer aqui para essa região realmente e é o que ele costuma fazer. E aí se você for ver esse movimento, você puxar o RSI, por exemplo, você começa a ter algumas informações interessantes desse movimento de alta. Olha só, o preço está subindo aqui, né? Ele vem subindo. E o RSI vem caindo, tá vendo? Isso aqui é uma divergência no RSI, isso mostra para nós que a força relativa não está acompanhando a renovação de máxima dos preços, e isso é uma fraqueza latente no movimento. O preço está subindo sem tanto interesse assim de subir, o que fica ótimo para vendas também. De novo, mais um indicativo potencial de venda aqui. E o choque é de venda, que é o gatilho de venda lá. O preço quebrou esse pavio aqui, que é o fundo, a gente pode marcar em vermelho, por meio desse movimento de baixa. Tá vendo? Quebrou o fundo nesse movimento de baixa. E ele voltando no teste, agora quebrou mesmo, ele voltando no teste, você tem uma venda aqui no teste, stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de preço, que tem que desenvolver pelo menos 3 vezes o risco ali para baixo na constituição
dessa movimentação. Já vai ficar bem interessante. Então aqui a gente tem um movimento bom. Preço buscando a nossa ordem lá em cima no teste, ele vai gerando um movimento de preço e se estende lá para baixo. Então aqui ele gera um movimento bom de baixa, onde a gente tem uma venda a partir de uma captura de liquidez dentro do ciclo de oportunidade, que é o indução, manipulação e oportunidade de trade. Qual que foi a indução? Indução foi essa resistência que induziu muita gente a vender nela, todo mundo foi estopado na hora que o preço furou ela, muita gente comprou aqui no teste acreditando que a resistência virou suporte, aquela coisa toda, e aí subiu aqui no comprado, mas o preço puxou para baixo, estopou todo mundo que entrou comprado. Ou seja, essa resistência foi a indução. Tá? E aí qual foi a manipulação? Justamente esse movimento repentino para cima. E a oportunidade? A oportunidade se dá depois disso, que foi aqui no choque de confirmação. O gatilho de entrada é o choque, mas a oportunidade é todo o movimento construído no final das contas. Então aqui a gente tem uma venda também muito interessante, e essa criação de liquidez aqui já foi totalmente diferente. Foi por meio de um triângulo. Olha só que interessante esse movimento, pessoal. Aqui a gente tem a mesma zona de oferta, que é um POI institucional. Isso aqui a gente estava de olho lá no time, lá, depois eu posso até mostrar ali, mas aqui já tem até um print. Olha lá, a gente estava de olho ali nessa possibilidade de venda, nessa construção aqui do gráfico. Olha só que interessante. Esse movimento nada mais é do que aquele lá que eu falava com vocês. Olha, ele faz 1, 2, 3, lembra? Renovou a mínima no movimento de baixa, validou o topo lá em cima. E aí ele faz um movimento repentino para cima que quebra o topo. E aí puxa para baixo depois. E aí agora o novo topo aqui é uma zona de oferta, lembra? Que é o POI. Se você puxar o volume profile, igual eu fiz aqui, posso até puxar de novo. Olha só. Você pega o volume profile, que é esse volume lateral, puxa lá de cima do primeiro candle de baixa, tá? Tem que ser assim, primeiro candle de baixa até o último candle de baixa. E aí a gente consegue ver que a POC dá exatamente em cima. A POC é essa linha vermelha, tá vendo? Mostrando que tem muito volume concentrado aqui, é uma região de interesse, é uma região de volume, de valor, né? Bem importante essa região, faz com que seja uma zona de oferta de melhor qualidade, porque já é uma zona de oferta só por conta da estrutura do preço, que foi aquilo que a gente marcou em vermelho agora. A POC dando em cima é mais um indicativo de presença de valor aqui nessa região, então deixa a zona de oferta ainda mais requintada, ainda mais de valor, beleza? Uma zona ainda melhor. Então o mercado ele vai andando, né? Ele vai criar liquidez antes de pegar nessa região. Olha que diferente essa criação de liquidez, mas também é bem relevante. Olha lá o que ele está construindo aqui. O que é esse movimento, pessoal? Olha que bacana. Ele vem criando linhas de tendência. Linhas de tendência que se encontram dessa maneira formam um padrão conhecido demais, né? Que é o triângulo. Olha que bacana esse movimento. Isso aqui é um triângulo. Muita gente monta posições. Muita gente vende nessa região acreditando em preços mais baixos. Continuidade de tendência, não é verdade? Muita gente compra aqui embaixo, acreditando em preços mais altos, em reversão de movimento e continuidade dessa alta que te traz. Então, assim, é um triângulo simétrico que induz muita gente a ficar montando trades neles, porque muita gente opera padrão gráfico e vai se interessar em ficar comprando e vendendo aqui ou aqui embaixo, né? Na hora que o triângulo começa a se apertar ali, começa a atrair os traders a montarem posições de venda ou posições de compra aqui embaixo, na linha de baixo ou na linha de cima. Então, vai enchendo de stop loss em cima, vai enchendo de stop loss embaixo, e aí a gente vai ver o mercado capturando essa liquidez. Então é o que ele faz. Ele vai capturar a parte de cima e vai pegar lá na nossa zona de oferta. Ela acabou de pegar nela. É exatamente onde a gente tem a possibilidade de vender, stop em cima dela, para aproveitar o movimento de baixa que o preço tende a estar desenvolvendo nessa configuração. Igual eu falei com vocês, a gente estava de olho nisso lá no time da Excelência Trade, olha só. Que era exatamente essa possibilidade. Ah lá, só vender ali naquela possibilidade, que é justamente essa zona de oferta. Ele ainda criou essa liquidez, que ficou ainda mais interessante, que foi esse triângulo de indução. Mas ali é uma zona de oferta, tem todo o contexto, é só vender nessa zona. Então, a gente já tinha venda ali do mesmo jeito, ele ainda criou esse cenário, ficou ainda melhor, e ele vai construindo todo o movimento e vai gerando toda uma baixa aqui bem forte, um movimento de uma relação risco-retorno favorável, uma construção de movimento gigante lá para baixo. Então foi bem bonito aqui esse cenário de desenvolvimento que o preço fez nessa movimentação. Ficou bem bacana aqui essa construção de preço. Então isso aqui é uma criação de liquidez por meio de triângulo, tá vendo? Nesse movimento. Aqui a gente vai ter outra construção e um outro movimento. A gente pode subir lá no tempo gráfico de 15 minutos para a gente dar uma navegada aqui no movimento e entender como a gente pode entender esses movimentos. Lembrando que lá no time da Excelência Trade a gente trabalha com todos os mercados, né? Então, todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas,
todos os mercados, 17 ativos diferentes, eu mapeio eles todos os dias e a gente está com todas as oportunidades desenhadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática, além de todo o nosso programa de formação, par de mentoria, que você tem tudo acesso único no programa de formação, né? Que é a parte de mentoria junto com o ambiente de prática. Então, a gente sabe que aqui, vindo nesse movimento, o que a gente consegue ver aqui no gráfico de 15 minutos nessa movimentação? Uma grande tendência de alta, de certa forma, preço dando uma corrigida meio agressiva aqui na baixa agora, mas um movimento de alta muito mais supremo, né? Um movimento de alta muito mais forte. A gente vê que tem alguns fundos aqui importantes. Esses fundos eles começam a ser nivelados, tá vendo? O preço começa a nivelar os fundos, tá vendo? Tem uns 3, 4 toques aqui nesses fundos, mais ou menos nivelando eles, o que forma uma espécie de nível de suporte, o que faz com que muito trader fique sendo induzido a visualizar esse movimento e falar, vou comprar nessa região. Não é assim? Vou comprar nessa região porque é um nível de suporte. O que vai fazer? Todo mundo vai fazer isso e vai encher de stop loss embaixo. Vai todo mundo fazer isso, porque é muito fácil de localizar um nível de suporte ou um nível de uma resistência, um padrãozinho gráfico. Isso é muito fácil, né? Qualquer criança que aprenda a fazer isso consegue localizar esse tipo de padrão, esse tipo de configuração, que faz com que os traders todos localizem, todos montem posições nos mesmos lugares, né? Obviamente. E naturalmente a gente vai ver o mercado fazendo movimentos traiçoeiros para limpar esses stop loss e depois gerar bons movimentos. É o que a gente vê frequentemente. Então a gente vê que aqui embaixo é uma zona de compra vantajosa quando o preço furar esse suporte e limpar a liquidez de todo mundo que entrou nessa região. E aí mais embaixo dessa região a gente tem uma zona de demanda nesse caso. A gente pode refinar agora lá nos 5 minutos. Ali eu estava no 15, né? A gente vem agora para os 5 minutos e a gente visualiza essa zona de demanda, aliás. O que tem nessa zona de demanda aqui demais? É aquela construção que eu falava com vocês. Ó. O preço faz 1, 2, 3 para cima, quebra o fundo para baixo, puxa forte de novo para cima. Criou aqui o POI de demanda, uma baita zona de demanda institucional de qualidade criada nessa localização. Tem uma grande POC em cima, tá vendo? Em cheio da região. Fiz a mesma coisa lá daquele outro, puxei daqui de baixo até aqui em cima. Tá vendo? O volume profile deu aqui em cima da região, em cheio, tá vendo? Mostrando que tem muita concentração de volume nessa zona e mostrando que esses tipos de regiões que eu marquei, que eu estava construindo em vermelho com vocês, você vê, sempre dá POC em cima, sempre dá região de volume em cima, mostrando como que é uma zona institucional de fato, mostrando como que é uma zona relevante de valor no mercado, do ativo e tudo mais. Então, muito importante. O mercado, olha só a puxada que ele faz para baixo. De novo, aquela característica, tá vendo? De fazer um movimento muito repentino para baixo. Isso aqui é ação institucional, isso aqui é manipulação no preço, tá vendo? É justamente a manipulação ali naquele ciclo de oportunidade que eu falava com vocês. Indução, nesse caso, é aquele suporte, que vai todo mundo comprar naquele suporte. Manipulação é justamente esse movimento muito forte de baixa que fura o suporte do nada. E a oportunidade vai se dar depois, que é na fase 3, beleza? Então, perfeito isso aqui. E é o que a gente vai ver aqui. Então, esse movimento é a manipulação, um movimento muito forte de baixa, o que vai fazer com que todo mundo que entrou comprado aqui seja estopado e também vai fazer com que muita gente comece a pensar agora em vendas por conta dessa força desse movimento de baixa, por causa de um suporte ter sido rompido pelo preço, a pessoa acha que ele vai testar e vai continuar caindo, né? E aí começa a querer vender aqui, sendo que aqui embaixo é um ponto de compra. Embaixo de suporte é um ponto de compra, entendeu? E tem uma zona de demanda institucional. Então a gente pode refinar lá no tempo gráfico de 1 minuto agora e olha o que a gente consegue ver. Olha o que o preço vem construindo aqui, pessoal. Que interessante. Ele continua caindo mais um pouco. A característica do movimento já muda muito. Tá vendo? Você vê que ele vem caindo muito forte e agora vem agarrando um pouco. Tá vendo como é que ele vai ficando mais agarrado? Isso aqui é uma perda de qualidade da oferta. A oferta está perdendo qualidade conforme o preço vem caindo. Muito provavelmente tem divergência. Tem ela um pouco, nada muito agressivo, mas tem. Tá vendo? Aqui o preço está caindo ainda e aqui o preço já está subindo no RSI, tá vendo? Então isso aqui é uma pequena divergência muito comum nessa localização, igual aquele outro cenário que a gente acabou de ver. Aqui já é o choque de confirmação, ele já quebrou esse topinho nesse movimento de alta. Não é o melhor choque de todos, mas o contexto está legal aqui. Então ele quebra esse movimento de alta, né? Quebra esse topinho aqui, já é o choque de compra nessa construção de preço. Ah, ele furou um pouco a região de demanda, sem problema nenhum. Quando você está buscando confirmação, não tem problema ele dar essas beliscadas para baixo de uma zona de demanda. Quando você está querendo entrar direto numa zona de demanda, dependendo do contexto, aí realmente você tem que ter ali um cenário onde definitivamente ele não pode ficar furando, né, a região. De
fato. Agora, aqui, por exemplo, a gente estava de olho em uma entrada direto. Se ele fizesse confirmação, ficaria legal também, mas a gente estava de olho numa entrada direta, era a possibilidade lá, tá vendo? Agora, nessa outra movimentação, a gente já estava de olho em confirmação de choque aqui nesse movimento. Então, a gente estava observando isso que eu falei, olha. Que é exatamente essa possibilidade lá no time. Que é o choque lá na região, tá vendo? Quebra o topo, que já tinha dado até uma furadinha aqui, ó. Só o choque já ficava mais arriscado. Mas pelo menos o choque, porque essa furadinha aqui já não estava meio ruim para o suporte ali de liquidez. Então ele fazendo o choque sem a possibilidade. Claro que ele deu uma furadinha na região, mas isso aqui, todos os vídeos aqui do canal eu sempre falo sobre essas furadinhas, que é super tranquilo. Lá no meu Instagram, inclusive, me siga lá. Tem ouro refinado nos stories todos os dias lá no Instagram. Definitivamente eu sempre falo isso também para o time, então eu sempre falo essas furadinhas, é clássico aqui, normal. Quando você está buscando confirmação, não tem problema. Desde que ele confirme direitinho, ele pode dar essas beliscadas embaixo, sem problema nenhum. Continua totalmente válido, sua entrada vai vir aqui no teste. Stop tem que ficar embaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço que sobe, por exemplo, até aquela zona de liquidez ali em cima. Perfeito. É uma boa localização para você levar esse trade. Comprando numa zona de liquidez e levando até uma zona de liquidez, que é esse topo aqui, ó, por exemplo. O preço pega lá a ordem, né? E vai desenvolvendo o movimento. Então, isso tudo aqui que a gente viu são criações de liquidez dentro do ciclo de oportunidade que a gente acabou de ver aqui. Ciclo de oportunidade, indução, manipulação e oportunidade para você encontrar verdadeiros cenários, verdadeiras oportunidades e participar de bons movimentos. Então, perceba que o mercado ele faz construções previsíveis quando você entende o que todo mundo está fazendo e espera o mercado dar essas capturas de liquidez nessas regiões para depois ele gerar bons movimentos, entende? Essa que é a dinâmica. Então assiste de novo, cara. Pega os detalhes ali, deixa o dedo no like, se inscreva no canal, entra no nosso grupo do Telegram, tá lotado de conteúdo no nosso grupo do Telegram gratuito. O link tá aí embaixo no comentário fixado. Tô sempre mandando conteúdos, estratégias, técnicas lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Vale muito a pena participar. Volta e meia vai chegar um conteúdo bacana lá para você, de bobeira, né? Porque é de graça, então vai ajudar bastante. Pode ter certeza disso. Conta comigo, qualquer dúvida é só me chamar e vamos juntos. Fui! Valeu, time! Valeu!